Hoje o Momento Saúde Digital é muito especial. Começamos aqui uma série de entrevistas e bate-papo em vídeo com convidados para falar sobre o tema de sempre, Digital Health. Para dar início a essa série, convidamos o Mário Moura para falar sobre o 5G no Brasil e as transformações dessa tecnologia para a área da saúde e da radiologia. O Mário é executivo sênior com experiências no Brasil e no exterior em gestão de serviços, operações, data center, cloud, Service Desk, segurança, negócio e transformação digital também. Atualmente, ele é diretor de negócios do Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação. Mário, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Olá, Lohane. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela participação. Estou aqui para aprender com vocês, para a gente trocar experiência, então vamos bater papo, vamos conversar. A ideia aqui é interagir e trocarmos bastante experiências, tá bom? Maravilha, maravilha. Vamos do começo, então. Explica pra gente, por favor, o que é o 5G e o que passa a nos permitir. Perfeito. Lohane, vou começar um pouquinho antes. Vamos falar do 4G. 4G é uma tecnologia que já existe no mercado há bastante tempo. É uma tecnologia consolidada, em que ela permite, acesso ao celular, acesso à internet, mas ela tem algumas limitações. Primeiro, não há garantia do tempo de resposta. Ou seja, suponha que eu tenho um carro autônomo e ele precisa tomar uma decisão, não há certeza de que eu vou ter a resposta correta para ele na hora correta, tá? Pela própria característica da rede. O outro aspecto importante é que ela tem uma limitação de quantidade de usuários simultaneamente. Então você sente muito isso, por exemplo, quando você chega num estádio de futebol, num show, e que quando o pessoal todo começa a ligar as câmeras, ligar os celulares e mandar WhatsApp, mandar vídeo, de uma hora para outra fica lento. Então essa tecnologia tem essa limitação, né? E aí a ideia é, o 5G, por usar frequências mais altas, por ter uma tecnologia diferente, ele permite, primeiro, uma maior densidade de pessoas, maior densidade de dispositivos no mesmo lugar. Além disso, por você ter as antenas mais próximas, você consegue garantir o quê? O tempo de resposta. Então, você abre possibilidades que até então eram simplesmente impossíveis de garantir, né? Você vai confiar num carro em que na hora que precisa desviar de um pedestre, ele não sabe o que fazer porque está esperando a resposta? E aí não há garantia dessa entrega? Não dá. Então, com o 5G, você abre literalmente um novo conjunto de possibilidades que o que vai limitar a gente realmente é a imaginação, né? Hoje a gente fala muito ainda em termos de, vai ser mais rápido, vai ser mais legal, mas a discussão ainda está muito no ramo de tecnologia mais rápida. Na verdade, se você pensar 10 anos atrás, né, Lohane, a gente não ia falar de Uber, a gente não ia falar de iFood, a gente não ia falar de uma série de coisas, porque o 3G limitava a gente. Porque o 4G abriu a porta para que você pudesse efetivamente usar a internet em todos os lugares, as aplicações que surgiram foram bem diferentes. Nós estamos prestes a ter uma nova revolução, só que agora com 5G. Tá bom? E falando um pouquinho da internet das coisas, como é que o 5G vai contribuir para essa tecnologia, finalmente? Sim. Primeiro, que eu falo que você deixa de ser uma pessoa com celular, você passa a ser uma pessoa com um ecossistema. Então, você lidera um ecossistema de dispositivos associados a você, né? Porque já que você não tem mais a limitação de dispositivos no mesmo ambiente, já que você pode ter vários dispositivos, já que a banda já não é mais um problema, já que o tempo de resposta não é mais um problema, você começa a ter dispositivos associados a você o tempo todo. É seu carro que está conectado, é o seu eletrodoméstico que está conectado, é o seu relógio que está conectado, é uma pulseira para monitorar a sua saúde. Você começa a ter um conjunto de dispositivos que até então, por limitação tecnológica, você não conseguia conectar em paralelo. Então, neste contexto, a internet das coisas, eu falo que agora é a hora do salto. Primeiro, você começa a ter dispositivos que conseguem enviar dados em tempo real e com qualidade. Então, monitorações diversas, né? Então, monitoração de trânsito, câmeras de segurança, todos esses dispositivos passam a ter acesso a uma rede muito mais rápida, muito mais confiável e com maior densidade. Então, literalmente, antes você estava com o seu celular na mão,
agora você passa a ser, sei lá, 5, 6, 10 dispositivos. Você passa literalmente a liderar um ecossistema de aparelhos que estão associados a você. Né? Então, tem uma mudança de paradigma aí, tem uma mudança bem grande em relação a isso. E qual a sua opinião sobre a infra necessária para a implantação do 5G? Antenas, replicadores e o tempo de adequação para tal aqui no Brasil? Quais são as maiores barreiras, os maiores desafios e também a previsão de lançamento no país? Vamos lá. Existe uma mudança significativa em relação às tecnologias anteriores. O 3G e o 4G foram evoluções de uma rede. Quando você pega do 4G para o 4G+, foi um upgrade de software. Só que, do 4G para o 5G, você trabalha com novas frequências. Essas novas frequências, elas permitem sim maior velocidade, só que elas têm uma característica física. Elas penetram menos em edifícios, em obstáculos, elas são mais suscetíveis à interferência. Elas não contornam bem os obstáculos. Para isso, Lohane, nós precisamos aumentar a densidade de antenas. Então, eu tenho que ter muito mais antenas no ambiente para garantir a cobertura. Então, o primeiro passo para garantir um 5G de qualidade é investir massivamente na instalação de antenas. E isso, por si só, já é um desafio. Por quê? Porque, tendo mais antenas na cidade, tem o risco de elas deixarem as cidades mais feias. Então, você vai ter que pensar em soluções estéticas para esconder as antenas nos postes. Tem que pensar em alternativas para que você consiga, literalmente, sumir com essas antenas do visual. Quando você anda na Europa, nos Estados Unidos, de vez em quando você vê árvores, depois você descobre que elas não são árvores. Na verdade, são antenas disfarçadas como árvores para que elas não tenham esse impacto visual tão forte. São coisas que vão ter que surgir aqui. Um outro aspecto importante é que existe uma dificuldade em relação à aprovação da instalação das localizações de antena, questões de licença ambiental, de licença das prefeituras. Então, tudo isso tem que ser revisto, porque se não houver a possibilidade de instalar as antenas na densidade adequada, a tecnologia não terá o resultado esperado. Então, tem um desafio aí. E isso, por si só, vai ter um impacto positivo na economia, porque são novos sites que serão construídos, são estruturas que precisarão ser construídas para suportar essas antenas. Então, olha, a gente está falando de tecnologia, mas impactando a construção. Né? Você vai ter literalmente construção de bases, de torres e coisas afins. Uma vez que essa questão tenha sido resolvida, tem todo o investimento em novos equipamentos. Precisaríamos comprar novas antenas, novas estruturas de transmissão, ou seja, toda a rede ela tem que ser adaptada para o 5G. Enquanto que nas gerações passadas era um upgrade, agora é uma construção do zero. Então, vou ter a rede 4G de um lado e a rede 5G do outro. Não é mais a mesma rede, são redes distintas. Então, são aí pelo menos 2, 3 anos de investimentos pesados para garantir uma cobertura. Claro que existem ondas previstas de instalação, tá? Não dá para fazer o país todo de uma vez, mas com certeza começa nos grandes centros e aos poucos isso vai migrando para as demais cidades. O que vai ser legal à medida que os usuários do 4G migram para o 5G, naturalmente a rede 4G começa a ficar mais leve e para quem fica para trás tem um desempenho um pouco melhor. Então isso é benéfico tanto para quem vai para o 5G quanto para quem fica no próprio 4G. Maravilha. Uma vez que todo esse investimento de infra tem acontecido, e aí vai ser muito forte do lado das operadoras de telecom, em paralelo existe a adaptação da sociedade. Por quê? Na medida em que você tem maior cobertura, você abre espaço para novas aplicações, para novos usos, e com isso você começa a ter um investimento em paralelo. Só como referencial, os números variam um pouco, tá? Mas os números variam aproximadamente entre 20 e 40 bilhões apenas no Brasil de investimentos para o 5G. Eu estou falando, Lohane, não só em rede, nos serviços, nas empresas como um todo. E no mercado, o Gartner falou em $1 trilhão nos próximos de investimento. Então, realmente, nós temos aí uma onda muito forte chegando de investimentos
E esses investimentos permeiam literalmente toda a sociedade, tanto do ponto de vista de infraestrutura, de serviços, de novas tecnologias, investimentos, e aí vai. Bom, e entrando agora na área da saúde, na sua opinião, Mário, como é que isso vai impactar na área da saúde, vai revolucionar? Eu tenho, assim, eu tive o prazer de participar de um evento algumas semanas atrás, e falaram muito da verticalização da saúde, né, da integração fim a fim, e que realmente isso passa a ser efetivo. Porque você tem, né, laboratórios, você tem clínicas, tem todos integrados num grande grupo, e você tendo dispositivos, você tendo uma internet de qualidade, você consegue, em tempo real, ter toda essa comunicação, toda essa integração. Sem falar que o atendimento remoto, quando você fala de 4G ou de conexões de baixa velocidade no interior, ele fica limitado, a experiência é ruim. Né? Uma vez que você tem uma garantia de qualidade, uma garantia de entrega, o atendimento remoto ou o suporte remoto passa a ser efetivo. Não tem que esperar 20 minutos para mandar um raio-x, um exame para ter um retorno. Eu clico aqui e está do outro lado. É muito difícil você ter especialistas, né, em pequenas cidades ou lugares distantes. Uma vez que você tem uma internet de qualidade, isso também passa a ser viável. O próprio suporte remoto durante procedimentos mais complexos também passa a ser viável. Claro, tem questões de regulamentação, tem questões de cultura, Sim. O próprio paciente no início pode ter dificuldade, mas na medida em que isso começa a se difundir, na medida em que as pessoas veem que elas estão recebendo um atendimento de qualidade e sem implicar em aumento absurdo de custos, né? Porque o paciente, no final das contas, né, Lohane, ele espera o quê? A melhor qualidade possível numa relação custo-benefício adequada. Sim. Isso começa a ser um diferencial e começa a mudar naturalmente essa cultura. Um outro aspecto é que, na medida em que você tem dispositivos espalhados pelas clínicas, pelos hospitais, pelos laboratórios, e esses dispositivos são monitorados remotamente, né, você começa a ter um controle de custos mais preciso, você começa a ter um inventário mais preciso, você começa a ter um controle do que está acontecendo online, preciso e rápido. Então, você consegue saber de antemão, poxa, tem um insumo que está acabando aqui e eu consigo fazer uma reposição mais rápida. Então, consigo reduzir estoque, consigo reduzir uma série de coisas que são custos para as entidades de saúde. Então, assim, eu acho que terão revoluções do ponto de vista da gestão da saúde, que ela passa a ser mais assertiva, mais precisa e permitindo trabalhar com uma margem de segurança. Deixa eu usar melhor. Eu consigo trabalhar com estoques menores, mas sem afetar a minha segurança. Então, eu consigo ter uma gestão melhor do meu ambiente e, do outro lado, do ponto de vista do paciente, primeiro, eu consigo ter um melhor monitoramento da saúde dele, claro, desde que ele permita isso, por uma questão de privacidade, mas também eu começo a oferecer especialidades que antes ele teria que se deslocar. Então, poderia ter muita dificuldade numa pequena cidade de ter acesso, por exemplo, a um neurologista, ter acesso a um profissional, exemplo, tá, Lohane? Um profissional de ponta de cardiologia. Sim. Uma vez que eu esteja num lugar coberto, né, com esse tipo de serviço remoto sendo oferecido, eu consigo fazer um primeiro atendimento, eu consigo fazer uma triagem, eu consigo tratar o caso dele, claro, só na exceção deslocar a pessoa para o grande centro. E não como regra hoje, em que a pessoa não tem na cidade dele um especialista, logo ele tem que se deslocar para um grande centro, e aí implica em fila, em demora e coisas desse tipo. Quando a gente fala em saúde 5G, a primeira transformação que os especialistas falam realmente é a telemedicina. Então, realmente, as teleconsultas vão ter um novo nível de qualidade. Eu acho inevitável. Tá? Mas, primeiro, eu cito sempre o exemplo de uma operadora, não é desse setor aqui em Minas, em que eu estava fazendo um atendimento e eu vi uma senhora com dificuldade de interagir com
a atendente remota. Uhum. Era uma senhora um pouco mais madura e ela não estava lidando bem com o terminal. Então, uma barreira para isso é que a gente consiga efetivamente treinar nossos clientes e fazer de uma forma que seja amigável. Então, a questão de experiência do usuário, ela passa a ser crítica. Imagine uma pessoa idosa chegando numa clínica em que não tem, ou tem apenas uma atendente para ele, fala: a senhora entra ali, por favor, e aperta o botãozinho. Uhum. Qual a chance dela conseguir fazer isso, se não for totalmente amigável, autoexplicativo, fácil de uso? Então, vão surgir outras necessidades ligadas à área hospitalar, ou outras habilidades que até então você não se preocupava no hospital. Então, você vai ter que realmente preocupar em... Não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de investir em interfaces mais amigáveis, de investir em tecnologia, investir em sistemas e serviços, em que a pessoa consiga, com pouco ou nenhum treinamento, consiga interagir. Uma vez que a gente consiga fazer isso, Rani, sem dúvida nenhuma, a telemedicina vai disparar. Porque você leva atendimento preventivo às massas. E isso é uma coisa legal. Como você tem escala, e como você não tem o problema o agendamento passa a ser mais simples, você começa a ter a pessoa atendendo de casa, e aí você começa a sair da medicina reativa e ir para a medicina preventiva. E nós sabemos que para vários grupos de risco, a medicina preventiva faz toda a diferença. Sim, uma revolução. Uma revolução. Então, eu acho que é inevitável este caminho. Mas ele vai ter desafios tanto para a instituição quanto para os clientes. Tem uma adaptação mútua, tem um processo de geração de cultura de ambos os lados. Sim, importantíssimo. Sobre a nuvem e o 5G agora, qual a sua perspectiva da adoção dos smartphones, tablets, dispositivos móveis em geral, nas rotinas antes exclusivamente corporativas, acessíveis apenas de um antigo terminal de acesso ou um computador, por exemplo? Podemos trazer isso até para a realidade dos hospitais, onde na visualização de exames, normalmente é feita por um terminal de acesso e agora poderá ser feita por smartphones em qualquer lugar, sem ficar preso àquele terminal. Lohane, nós devemos ter um cuidado, tá? A nuvem, para diversos casos, ela é a melhor opção. Por quê? Eventualmente pode não ser estratégico para um hospital ou para um laboratório manter um profissional de TI local, manter um data center local. Porque existe um custo associado, existe custo associado à depreciação do equipamento, custo associado ao profissional, e existem diversos provedores de serviço na nuvem que têm capacidade para oferecer um serviço de qualidade com alto grau de confiabilidade. O importante nesse caso é garantir o quê? Que seja feito um estudo sobre os níveis de serviço necessários para que seja contratado compatível com isso. Imagine você parando no hospital porque caiu o link de internet. É um caos. Sim. É um caos. Você tem vidas ali que dependem disso. Então, tem que ter um cuidado, porque nem tudo são flores nesse mundo. A gente tem que garantir que seja feito um estudo adequado que garanta isso. Bom, uma vez que você tem uma estrutura que suporte, que esteja compatível com a qualidade requerida, né, de um hospital, ou de um laboratório, ou uma instituição de saúde, uma vez que você garanta este mínimo, qual que é a grande vantagem? A grande vantagem, primeiro, você começa a trabalhar com terminais mais simples, né, com um celular, com equipamentos que são mais simples, mais próximos da pessoa e que ela já tem facilidade de uso. Isso facilita muito. Um outro aspecto é que você habilita também a questão do trabalho remoto. Então, você pode ter uma pessoa que, para o atendimento remoto, ela não esteja dentro do hospital, ela esteja em casa ou em outro lugar. Então, na verdade, o hospital passa a ser quase que um hub que conecta, né, pessoas que estão espalhadas por uma série de lugares e que, usando a estrutura que ele disponibilizou na nuvem, conecta com seus pacientes. Também uma revolução. Quer dizer, então, que a gente está falando que, na medida em que a gente aumenta o trabalho remoto, na medida em que a gente aumenta o atendimento remoto, na medida em que a gente descentraliza
esse atendimento, nós conseguimos reduzir as nossas estruturas, então reduzindo os custos, né, sejam eles custos físicos, sejam custos de manutenção, porque a gente pode ter estruturas menores que efetivamente vão lidar apenas com os pacientes que têm necessidade de alguma intervenção. Então, a nuvem, né, os dispositivos remotos, na medida em que eles permitem que as pessoas trabalhem distantes dos lugares de referência, tem uma forte implicação de redução de custos com facilities nas instituições. E a outra coisa interessante é que eu falo como usuário. Recentemente eu fiz exame numa operadora em que, primeiro, eu recebi o WhatsApp a senha de acesso, não precisei ligar para nenhum. Cheguei no laboratório, eu digitei num terminalzinho, ou seja, tinha uma fila enorme de pessoas sendo atendidas manualmente, eu já passei pelo laboratório, pelo terminalzinho, já fui atendido, terminei o exame e recebi o resultado por WhatsApp. Ou seja, foi uma experiência rápida, uma experiência eficiente, em que, nesses tempos de pandemia, meu tempo dentro da instituição foi extremamente reduzido, porque eu cheguei já com a informação em mãos, já passei por um terminal de autoatendimento, já fui chamado na sequência, enquanto tinha lá 20 pessoas paradas esperando atendimento manual, e não precisei nem voltar para tirar o resultado. Eu acho que esse tipo de experiência vai aumentar cada vez mais. E, naturalmente, você reduz a necessidade de infraestrutura, reduz a necessidade de pessoas focadas neste tipo de atendimento. Claro, essas pessoas que estão na ponta fazendo esse atendimento, elas vão ser realocadas para outras funções. O suporte remoto, o suporte telefônico, uma série de outras atividades que vão naturalmente surgir em função dessa migração. Então, fechando a questão da nuvem, ela é extremamente importante, eu só peço um cuidado. Não adianta ir para a nuvem pelo modismo, porque se você não tiver contratos de suporte que garantam a qualidade requerida pelo serviço médico, você corre o sério risco de parar a sua instituição. Então, é essencial que seja feito um estudo adequado de capacidade, de necessidade, para que aconteça essa migração e, sim, os resultados sejam obtidos. Podemos chegar num caso extremo em que, por exemplo, eu tenho um computador dentro de um CTI. Confio no link internet, ou melhor deixá-lo dentro do CTI? Olha, a chance é muito grande desse cara continuar dentro do CTI, com segurança e para evitar qualquer surpresa. Então, tem esses cenários. Ainda sobre esse cenário, a gente, trazendo um pouco para a nossa área da MedCloud, a gente sabe que ainda existem diversas clínicas, centros de imagem, que trabalham com servidores locais para armazenar, para visualizar essas imagens médicas, esses exames de imagem, na verdade. Em paralelo também, o número de clínicas, hospitais que estão migrando para a nuvem é cada vez maior. Assumindo esses ganhos consideráveis que você comentou em velocidade, em segurança no suporte, menor latência de acesso e download com o 5G agora, qual a sua opinião e perspectiva para essa revolução? Eu, num cenário de médio e longo prazo, eu já não acredito tanto em servidores locais. Por quê? Primeiro aspecto, em 3, 4 anos, eles já estão defasados. Então, você coloca dinheiro, ele tem uma depreciação muito rápida. Sem falar que a sua segurança é determinada pelo elo mais fraco. Então, imagine uma corrente em que ela é toda de aço e tem um elo feito de sisal. No que colocar força, o sisal vai arrebentar. Não importa que sejam 100 elos de aço e um apenas de corda. Por que eu falo isso? Uma vez que você tem equipamentos locais, se você não tem o expertise para manter esses equipamentos, inevitavelmente eles ficarão desatualizados. Inevitavelmente, você não fará as atualizações de segurança requeridas, sendo que essas atualizações elas têm riscos. E, eventualmente, no que você faz uma atualização, o servidor deixa de funcionar. Então, você requer conhecimento do funcionamento do servidor, você requer conhecimento de segurança, você requer um conjunto de conhecimentos que, eventualmente, não estão no foco central da sua instituição. Quando você pega esta atividade e leva para quem entende,
você passa a pagar pelo serviço. E aí cabe a essa instituição, isso está no seu contrato, garantir a segurança dos dados, garantir a qualidade das informações, garantir a atualização da parte de segurança. Claro, é importante que isso esteja em contrato. Mas uma vez que você faça isso, você começa a lidar com o quê? Primeiro, você tem diversos serviços de armazenamento de backup. Então você tem o armazenamento em si, ele pode estar distribuído em vários lugares, até para melhorar a experiência do seu cliente. Então posso deixar parte dos dados em São Paulo, parte dos dados no Nordeste, que você reduz essa latência. E você tem ainda alternativas de backup. Além dos dados estarem replicados, eles estão ainda num outro ambiente de recuperação. Então você aumenta a segurança e mais, são rotinas automatizadas. Sim. Então, elimina uma série de erros, uma série de possibilidades de falhas manuais que podem colocar em risco o seu ambiente. Então é um caminho natural, e aí o único cuidado não é um caminho fácil. Tem que ser tratado como um projeto, com início, meio e fim, e depois tem que ser previsto, após o término do projeto, a Lohane, a gente tem um investimento do projeto, e depois você tem que ter um OPEX para garantir a operação adequada. Mas uma vez que você faça um projeto prevendo toda a sua implantação, bem como a manutenção na sequência, a tendência natural é que você tenha serviços de mais qualidade e com maior perenidade. Então eu tenho visto isso muito forte no mercado. Onde isto falha? Ao não tratar este assunto como um projeto. Ao fazer assim, vou por modismo. Então não planeja, não vê as necessidades, não identifica as necessidades do cliente, não identifica as necessidades da instituição e faz por moda. Vamos junto. É a pessoa, estou em Belo Horizonte e vou para Manaus. Como? Vou pegar a minha scooter aqui e vou de moto até Manaus. Posso chegar? Posso, mas a chance de dar um insucesso é muito alta. Até porque eu vou cruzar o rio como? A nado com a scooter? Quer dizer, coisas desse tipo. Mas, se eu planejo, se eu estruturo todo o projeto de forma, eu vou até tal lugar, paro em tal lugar, faço tal revisão, de forma totalmente estruturada, eu saio do ponto A e chego do ponto B. Claro, algumas dificuldades? Com certeza. Mas não fica aquela surpresa, aquele desespero. Tá bom? E dessa forma também feito tudo da mais perfeita planejamento, com a segurança necessária, porque, afinal de contas, a gente está falando de saúde, de diagnóstico, os médicos eles ainda poderão comparar esses dados digitalizados de um paciente com centenas de milhares de outras imagens, usando esses dispositivos móveis que o 5G vai possibilitar. Então, em segundos, eles podem receber esse diagnóstico provável e entregar a um consultor, aos médicos solicitantes mesmo, que está ao lado do paciente e fazer essa jornada ser muito mais simplificada. Lohane, você citou um ponto que é extremamente importante, tá? Abre uma porta, aí eu falo que é a beleza da tecnologia. Uma vez que nós deixamos de lado a discussão sobre velocidade e tempo de resposta, a gente começa a falar dos usos da tecnologia. E aí, qual que é a beleza disso? Quando você tem uma conexão lenta, você não consegue comparar informações. Você não consegue pegar dados, volume de dados para uso. Quando você passa, a velocidade deixa de ser limitador, você passa a ter o quê? Eu começo a ter uma ferramenta, um BI que armazena todos os dados, um Big Data que armazena todos os dados passados de clientes, e aí usando algoritmos, a partir dessa imagem, eu reconheço um padrão nela, e esse padrão é reconhecido usando o quê? Técnicas de inteligência artificial. Então, você usa machine learning, usa redes neurais, você usa visão computacional, você usa uma série de tecnologias que vão comparar aquela imagem com o banco de dados e dar um possível diagnóstico. O importante, Lohane, é que esse possível diagnóstico ele tem um alto grau de precisão, mas ele não elimina o trabalho e o julgamento do médico. Sim. Então, eu vejo isso como... eu brinco que é que nem o pessoal no passado, quando migrou do cavalo para o carro. Né? No fundo, o que você quer é deslocar de um lado para o outro. Sim. Tanto no cavalo quanto no carro tem uma figura essencial,
que é o condutor que vai direcionar para o lugar certo com segurança. O carro só tornou sua vida mais fácil, mas não tira de você a responsabilidade de guiar e de dar o direcionamento adequado. Ótimo. Faz a analogia para cá. Eu tenho agora um diagnóstico que depende apenas de uma pessoa e tenho uma ferramenta que analisa milhares de exames semelhantes e, dado aquele conjunto de exames, ele fala com um certo grau de assertividade que o diagnóstico é A, B ou C. Fundamental ter alguém do lado de cá, uma pessoa com boa formação, bom treinamento, que consiga pegar aquele diagnóstico sugerido, olhar frente à realidade do paciente e falar assim, bate, não bate, e eu vou direcionar o tratamento A, B ou C. Então, a beleza de agora é que eu começo a ter um conjunto de ferramentas de suporte, nunca ferramentas de substituição ao profissional de saúde. De suporte e apoio. E aí você começa literalmente a falar de diagnósticos automatizados, você começa a falar de indicações de tratamento, mas, de novo, indicações, não é prescrição automática. Aí eu acho que já tem um risco de um erro em que um profissional analisando o caso consegue ver claramente que aquela indicação não é mais adequada. Claro, na medida em que essa tecnologia evolui, na medida em que ela se torna mais precisa, os erros vão reduzir. Mas, ainda assim, é essencial um profissional de saúde qualificado suportando todas essas decisões. Um outro aspecto interessante, Lohane, é que, com a questão da LGPD, o paciente deve concordar em ceder essas informações. É proibido pela lei que as instituições peguem quaisquer dados pessoais sem autorização prévia. Então, o nosso paciente pode ficar tranquilo em relação a isso. Por quê? Ele só vai ceder os dados se ele consentir tal situação. Caso contrário, a instituição não pode armazenar esses dados. Isso é garantido na LGPD. Então, é importante que as pessoas realmente saibam o que está sendo compartilhado, e aí, no caso, os clientes. Mas, na medida em que você vai criando esse banco de informações, esse banco de conhecimento, ele vai se tornando cada vez mais assertivo e as ferramentas que rodam em cima vão poder dar sugestões mais adequadas e mais direcionadas para a realidade do paciente. E nesse sentido, a teleradiologia vem contribuindo ativamente para levar esses diagnósticos de qualidade e esses médicos especialistas distantes dos grandes centros para regiões que nem sempre tem esses tipos de profissionais à disposição na quantidade necessária. Considerando que a taxa de upload de algumas cidades da região norte, nordeste, por exemplo, estão defasadas no momento, qual sua perspectiva para a adoção do 5G no norte e nordeste do país, comparado com o sul e sudeste? Eu acho que o principal ponto aí é, naturalmente, regiões com menor atratividade econômica, o 5G vai chegar com lentidão. Então, assim, não chegará no mesmo ritmo do que em São Paulo, do que Belo Horizonte, Rio, Porto Alegre, as grandes cidades do país. Ou Manaus, com certeza, chegará rapidamente, mas não chegará no interior do Amazonas, por exemplo. Naturalmente, na medida em que você coloca essas antenas, espalha as antenas, você melhora a infraestrutura da região. Ao melhorar a infraestrutura da região, você acaba realmente reduzindo esse delay. Então, o que nós temos que pensar é, todo o país, 100% do país vai ter cobertura 5G? Provavelmente não. Algumas regiões ainda vão ser limitadas porque estão no meio é uma base militar no meio da Amazônia. Talvez lá não chegue 5G. Nesse caso, você ainda vai ficar com satélite. Então, eu não vejo o 5G como uma solução que vai resolver todos os nossos problemas de isolamento. Sim. Até porque, pela densidade, e que você tem que garantir que ter a antena 5G no local e não ter conexão para o mundo, não resolveu, né? Mas hoje, todas as capitais do país já estão integradas por fibra. Então, isso por si só já garante um tempo de resposta excelente. Porque você não tem mais a questão de mandar no satélite e voltar. Aí é físico. Você tem um tempo de propagação do sinal até o satélite e voltar. Enquanto por fibra, a gente está falando de distâncias bem menores.
Então, o que a gente está realmente falando é que, num prazo menor, nas cidades grandes, nas cidades médias, né, isso vai ser relativamente rápido. Nas menores, vai chegar naturalmente. Uhum. Sempre aí, horizonte de implantação de 2, 3 anos. Né? Na medida em que você vai chegar em cidades pequenas, e isso é previsto, né, no nosso modelo, você começa realmente a eliminar essas barreiras. Então, descentralizar totalmente, eu falo o 4G. O 4G ainda hoje existem cidades que não chegaram no 4G. Existe um cronograma de implantação, mas aí tem um outro aspecto interessante, Lohane. Na medida em que as pessoas migram de uma rede para outra, a rede que sobra com melhor qualidade. Sim. Então, mesmo os lugares em que fique apenas o 4G, por ela estar pouco utilizada, claro, não chegará na velocidade do 5G, mas terá um desempenho melhor se comparado a hoje em dia. Então, mesmo nesses lugares, embora não seja o 5G, os nossos clientes vão sim ser beneficiados e a gente vai conseguir fazer esse tipo de atendimento pelo 4G. E falando sobre os fornecedores agora, Mário, muito se diz a respeito da disputa comercial no fornecimento dessa tecnologia entre empresas dos Estados Unidos e da China. Qual a sua opinião sobre isso? Existe alguma mais confiável, mais segura do que a outra? Rani, $1 trilhão. Vou repetir, $1 trilhão. A discussão ela não é do ponto de vista de segurança. A discussão é quem vai dominar esse mercado. Uhum. Então, essa discussão sobre americanos, chineses, europeus, ela, na verdade, esquece essa parte. Volta no número mais alto. $1 trilhão, segundo o Gartner. Então, esta discussão, para que você conseguir um acesso irrestrito a um mercado, né, você ter uma reserva de mercado para o seu fornecedor, esse é o tipo de investimento que garante alguns anos de impacto positivo no seu PIB. Então, a discussão ela não é meramente técnica. Na verdade, é uma discussão mais de governos e ela tem interesses muito pesados. Uhum. Então, assim, se você perguntar a minha opinião deveria ser aberto. Porque eu, como cliente, eu quero o melhor serviço, com a melhor qualidade, com o menor preço. Não me interessa se o equipamento por trás fala chinês, fala mandarim, fala inglês americano, inglês britânico, finlandês, não importa. Eu, como cliente, o que eu espero estou recebendo um serviço de qualidade? Estou com a cobertura adequada? Estou com um desempenho adequado? Como cliente, é isso que eu espero. Sim. Então, opinião pessoal eu acho que o Open RAN, que é você trabalhar com uma arquitetura aberta, é o que é mais adequado, e deixe as operadoras decidirem em função do que é melhor do ponto de vista de finanças, do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de entrega. Mas, novamente, é uma questão muito maior que envolve, literalmente, negociações diplomáticas, porque você abrir seu mercado você restringir seu mercado para o país A ou para o país B, é, acima de tudo, uma negociação diplomática. Qual vai ser a contrapartida para isso? Nossos produtos terão acesso diferenciado ao mercado deles? Por quê? Eles estão tendo uma reserva de mercado muito grande. Então, tem que haver uma troca de interesses entre os países. Então, este assunto, do ponto de vista técnico, existe um padrão mundial em que todas as empresas têm que seguir esse padrão. Então, você tem essa questão realmente de eles serão compatíveis entre si. Claro, o fabricante A, o fabricante B, pode estar mais avançado nesse momento. Só que, independente do nível de avanço tecnológico, eles têm que respeitar um padrão definido. E para a gente, teoricamente, o ideal seria o quê? Vamos garantir que a gente tem acesso a quaisquer um desses fornecedores, que isso para a gente implica em menores custos e mais qualidades. Sempre que você restringe o mercado para A ou para B, você tem o risco de manipulação de preço e de receber a solução que não necessariamente é melhor tecnicamente e que não necessariamente é mais barata.
Então, é esta a minha preocupação. Eu acho que para agilizar o processo e para ter uma chance do serviço ser entregue mais rápido e num custo menor, deveria ser aberto. Algumas empresas, como a Starlink do Elon Musk, elas estão trabalhando para a disponibilização de internet via um conjunto orquestrado de satélites. Qual a sua opinião em particular sobre essa tecnologia comparada ao 5G? São focos distintos. Por quê? Quando você trabalha, mesmo com satélites de órbita baixa, você tem uma questão física. O sinal sai daqui, vai no satélite e volta. Esse tempo eu não consigo reduzir, porque é uma questão física, é a velocidade da luz. Tá. Quando eu tenho uma antena que está a 1 km, o tempo de propagação ele é ordens de vezes inferior a um satélite que esteja a 600 km, 700 km de altura. Faz toda a diferença. E isso porque são satélites de órbita baixa. Então, para aplicações sensíveis ao tempo de resposta, o satélite não vai ser adequado. Imagine, por exemplo, num caso extremo, em que você está fazendo uma cirurgia e controlando um bisturi com um robô. O tempo de resposta tem que ser baixíssimo. A precisão tem que ser altíssima. Não dá para confiar na atmosfera. Sim. Então você está fazendo uma cirurgia extremamente complicada, a distância para uma cirurgia de emergência, não é possível deslocar a pessoa para um centro de saúde. Você tem que confiar nisso. Então, eu falo, na minha opinião, existe mercado para todas as soluções. E para a gente é extremamente importante que a gente tenha outras. Por quê? Competição gera busca pela excelência e gera redução de custos. Então, o melhor cenário para a gente é o quê? O 5G entrar forte, pressionando, né, as operadoras locais para que elas baixem o custo dos seus circuitos locais. Então, tanto é que eu lembro quando a fibra chegou no país, o custo dela era muito alto. Hoje você consegue planos de fibra em casa com valores bem mais baixos e com uma qualidade excelente, porque é a concorrência do 4G. Quanto mais concorrência tivermos, melhor é, porque nós teremos mais opções de qualidade e eu tenho a opção, talvez eu não vá para o 5G, porque tem uma opção, eu não tenho um tipo de uso que o 5G justifique. E tem uma opção de satélite, que é mais barata e confiável. Então, esse cenário para a gente é ótimo. Então, para mim, eu torço que tenhamos mais constelações, que tenhamos mais players no mercado. Eu acho que tem que ter 5G, tem que ter fibra, tem que ter tudo, porque no final das contas, nós ganharemos com essa competição. Maravilha, maravilha. Mário, muito obrigada pela sua participação, então. Foi um prazer recebê-lo aqui, discutir esse tema que está tão em pauta atualmente, né? E esclarecer um monte de dúvida que todos nós ainda temos acerca do tema. Perfeito. Lohane, novamente obrigado pelo espaço. Se alguém quiser depois me contactar, tá? Coloca, por favor, o meu LinkedIn. Vai ser um prazer ajudar, Claro. um prazer responder as dúvidas. E assim, nós estamos no início de uma revolução. Literalmente, pensa no iceberg, você está vendo só a pontinha dele. A parte mais legal não apareceu, que é a parte da revolução tecnológica associada a tudo que tem pela frente. Então, vamos pensar em IoT, vamos pensar em Big Data, vamos pensar em cirurgias remotas, vamos pensar em laboratórios totalmente autônomos. Assim, tem tanta coisa para a gente pensar que hoje a gente fica limitado a falar de velocidade e tempo de resposta. Esquece isso. A gente tem que pensar agora 5 anos na frente, 10 anos na frente. O que a gente vai fazer de diferente e que vai revolucionar o setor. Tá bom? Novamente, obrigado pelo tempo. Maravilha, muito obrigada, a gente que agradece. Muito obrigada a você também que nos assistiu. Esse bate-papo ele também estará no Spotify, para quem quiser apenas ouvir, no canal de podcast Momento Saúde Digital. Você pode nos seguir por lá e ficar por dentro de todos os assuntos que tratamos por lá. Até a próxima, muito obrigada, tchau, tchau.